Voltamos com um papo de juventude e hoje estamos conhecendo algumas histórias de refugiados que vivem aqui no Brasil. Deputado, é importante a gente falar também de uma imagem que virou símbolo dessa questão, né, dessa saga dos refugiados, daquela criança na praia, né, criança síria na praia da Turquia. Diante disso, não tem como se omitir, né, o Brasil não receber essa população, né? A gente, nessa época que nós apresentamos esse programa, o projeto de lei que cria o programa, e a gente escuta muitas pessoas que eu convivo, que falam, né, da possibilidade de trazer crianças, de adotar crianças, né? Isso é uma solidariedade do povo brasileiro. Então, como eu disse, né, tem um trabalho muito bacana, muito bonito da Igreja Católica em todo o Brasil, não só aqui no Rio de Janeiro, né, Débora? E a gente precisa apoiar esse trabalho. Eu acho que nada mais justo do Estado e o município também fazer esse acolhimento. E é sempre bom lembrar que todos os benefícios que o projeto de lei visa dar aos refugiados também oferece aos brasileiros natos. Mas é muito, muito importante sensibilizar outros órgãos também, não só o poder público, mas a iniciativa privada, para que possa estar de mãos dadas para resolver o problema do refugiado. Como foi dito aqui, né? Na Síria hoje é o que chama mais atenção por conta... Quase que diariamente tem náufragos, tem mortos na travessia de balsas. Mas a gente vive isso muito também na África. Sim. Muita perseguição política, muitos regimes ditatoriais, e a gente precisa estar atento. Fazer o nosso papel aqui no Estado e na Prefeitura da capital, que é mais referência, mas também o governo brasileiro precisa, na ONU, também mexer com os países como Rússia, Estados Unidos, que sempre também têm interesses políticos nesses países. A exemplo da Síria, existe sempre um veto por conta da Rússia para que a ONU não tome algumas iniciativas. E o que a gente vê é todo dia explosões, mortos. E a gente precisa se sensibilizar também com o que acontece na Síria e na África. Porque quando ocorre, que ninguém quer que ocorra, né, um atentado em um país da Europa, mais Bélgica, França, o mundo todo, né, se revolta, mas isso acontece diariamente na Síria e nos países da África, e a gente vê pouca mobilização dos outros países. É verdade, é verdade. O senhor falou da questão da África. Eu vou conversar com a Mariama. Mariama é da Gâmbia, né, Mariama? Sim, eu sou de Gâmbia. Da Gâmbia. E quanto tempo você está aqui no Brasil? Eu já estou em mais de 2 anos. Mais de 2 anos. E você veio sozinha também? Sozinha. Por que você escolheu o Brasil? Na verdade, eu procurei por tranquilidade. Uhum. E a gente sempre escutou do Brasil sobre futebol. Uhum. E quando eu vinha, na primeira vez que eu saía do país, eu não tive escola de que eu vou a esse país. Eu queria paz. Como que era... lá é um país, a maioria, né, 90% é muçulmano, e a grande questão lá são os casamentos de crianças, né? Você passou por isso? Sim, eu passei. Realmente é um problema hoje em dia, eu acho, em muitos países africanos, sobretudo dos muçulmanos. É um tema, não sei, fico triste de falar. Entendeu? Pode ficar tranquila. É muito difícil, né, você lembrar do que você passava lá? Muito. Ocorre que a questão da religião, e a gente tem vivido aqui no Brasil um pouco de retrocesso em algumas áreas, né, algumas vantagens, direitos, e a religião é o centro desse conflito. Nós temos Israel e os países ali no entorno sempre em conflito, aquilo é milenar, mas por conta da religião que vem tomando conta dos países, principalmente os países da África e mesmo na Península Árabe, essas guerras, perseguições de minorias, né, de outras religiões, isso acaba refletindo. E o país hoje, o nosso país, o Congresso Nacional, tem legislado para tirar direitos, para retroagir de direitos de minorias. Então é sempre muito perigoso isso, né? Essa coisa
que ela coloca aqui, que emociona, é isso mesmo, é mais por conta da religião, de perseguição de minorias, e isso é um problema que a gente não viveu ainda no Brasil. Mas a gente vê um movimento no Congresso, um movimento perigoso de perda de direitos das minorias, e isso que a gente tem que chamar a atenção, que isso é fato. A gente vê essa coisa lá fora e está refletindo aqui, sempre por conta da religião. Pois é, o Brasil é um país que a gente não tem essa guerra civil tão forte quanto lá fora, a gente não tem terremoto, furacão, né? Então, diante desses depoimentos, não tem como não se emocionar. Você tá conseguindo falar? Sim. Consegue contar um pouquinho? Consegui. Pode ficar tranquila, tá? Tá bom, obrigada. Bom, eu fui casada mais ou menos aos 9 anos. E 13 anos consumi um matrimônio. E eu tive uma filha. Você ficou grávida com 13? Sim. Aos 14 anos eu fui mãe. Uhum. Foi uma experiência muito dura, muito difícil. E hoje também parte do meu coração, porque eu tenho minha filha lá. Que ficou lá. Sim. E às vezes o perigo é mesmo, entendeu? Sim. Você escapou, mas parte da família está, entendeu? Uhum. É como se você não está livre disso. Não sei como explicar, mas... A gente entende. Entendeu? É como... Uma parte de noite, você está lá, né? Entendeu? Eu estou pensando na família, ele é mim. Eles estão comendo, estão pensando como que ela está. Elas terminam doentes com isso, entende? E... Você tem contato com eles? Eu tenho, muito pouco, realmente, porque às vezes a facilidade, por exemplo, hoje é dia de internet aqui, eu consigo internet, mas eles não conseguem internet como realmente deveria. Então é difícil, porque uma mãe para falar com a filha uma vez por semana é duro, entendeu? Você disse que casou aos 10 anos. Isso foi uma decisão por parte do seu pai? Dos meus pais. Dos pais. Dos meus pais. Eu estava na escola tranquilamente, uma menina muito inteligente na escola e que participava em tudo, mas infelizmente meus pais não têm educação. Eles não foram para a escola. Para eles é uma parte de religião, parte de costume também, cultura. Eu venho de uma tribo muito antiga, de cultura muito fechada, que para eles a mulher só serve para casar, fazer filhos, educação para eles se perde tempo, ou como se você é uma vagabunda para estudar, entendeu? Desculpa a palavra. Mas, por exemplo, para ser mulher, você querer ter caráter de sair adiante, é muito difícil, porque eles não deixam, você é uma escrava, você não tem voz. Você não pode falar dos seus sentimentos, você não escolhe a vida que você quer viver. Alguém tem que falar como que você tem que viver, é muito difícil. E isso é normal lá, as mulheres são assim? Bom, eu acho que não é normal, mas... É o costume, gente, né? Exatamente, é o costume hoje a de gente vocês. vive disso e tem pessoas que eles não gostam, mas não têm a coragem de tomar uma iniciativa de falar que basta, eu não quero isso. Por exemplo, na minha família eu tenho minhas tias, ninguém tem educação. Eu sou a primeira mulher que está lutando para educar, para ter educação. Eu tenho irmãs pequenas. Porque foi esse o motivo que fez você vir para o Brasil, você quer Exatamente. estudar. Eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero ser uma mulher além de esposa e mãe, eu quero ser uma mulher que tenha profissão, que tenha voz, que pode fazer o bem para qualquer outra pessoa, sem que fosse somente minha vida é matrimônio e filhos. E você quer voltar para lá? O lugar mais bonito do mundo é onde uno nasceu. E eu sonho, entendeu? Eu quero. Mas no momento é difícil, mas eu quero, eu sonho. E eu sei que um dia vai dar certo. Vai. Na verdade, é a questão cultural, a questão da submissão da mulher. Isso tem várias religiões e muito arraigado na cultura, né? Isso é triste. E a gente vive aqui, de novo, uma onda de conservadorismo no Brasil
para retirar direitos de minorias perigosos. O momento é perigoso. A gente vê um retrocesso nos direitos no Brasil por conta de um Congresso mais conservador, eu acho. Acho que nós estamos vivendo uma onda de conservadorismo e só tende a piorar. Nos próximos dias, vocês vão ver aí mudança de governo, que tem que mudar logo, que tem que decidir logo sim ou não, mas a gente tem vivido uma onda conservadora no Brasil, perigosa, que retira direitos e que pode piorar muito aqui a situação das minorias no Brasil. Pode falar, Débora. Não, só resgatando um pouco da história de cada um, eu acho que a gente pode perceber, a partir desses relatos, que em vários cantos do mundo, todos os dias, pessoas têm seus direitos violados, né, os seus direitos mais básicos, né, sendo uma criança sendo obrigada a um casamento forçado, mulheres sendo vítimas de violência sexual, crianças também, jovens homens sendo obrigados a se alistar, né, a grupos armados para lutar, né, nos conflitos. Então, diante de toda essa situação, é tão importante a gente voltar os olhos para dentro do nosso país e perceber os avanços que a gente já teve com relação à Lei do Refúgio de 94, 97, e também de experiências como essa, né, assim, esse projeto de lei que tende a ajudar muito, a apoiar muito as iniciativas que já acontecem no Rio de Janeiro, as iniciativas do Comitê Estadual de Apoio aos Refugiados, a Caritas e tudo mais. Então é importante a gente estar atento a essas questões. E, Débora, vocês contam com a ajuda de voluntários também? Sim. Na verdade, a equipe é muito pequena, a gente tem mais voluntários do que equipe mesmo. E esse voluntariado tem aumentado? Como é que é o recrutamento? Como que é? Sim, existe, na verdade, tem várias áreas de atuação dos voluntários. Então, existe uma seleção, um treinamento, então cada um é bem organizado, porque assim, são mais de 50 voluntários atualmente trabalhando na Caritas, diretamente com a atenção aos refugiados. Então, quem está assistindo, se quiser, de repente, participar desse voluntariado, sim, é possível, né? Sim, com certeza. Tá ótimo, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Só antes, lembrando, falando um pouco da história da Gâmbia, com apenas 2 milhões de habitantes, a Gâmbia é um dos menores países da África. Há mais de 20 anos, o governo impõe um regime de opressão. Mais da metade dos gambianos vive abaixo da linha da pobreza e cerca de 60% da população é analfabeta. Então, aí a história da história dela mostra, né, ainda representa muito bem o que ela vive. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Pode falar, Manu. Eu só queria também adicionar uma coisa, por exemplo, claro, que no nosso país acontece, por exemplo, a circuncisão feminina. Que, às vezes, por exemplo, eu estou contra isso. Eu luto contra isso, por exemplo, porque você pergunta qual é o benefício, tem o religioso, médico ou o que, mas realmente eles não sabem qual é o porquê eles fazem. Eu acho por costume, por religião, mas todos esses temas são temas de Gâmbia sendo tão pequena, mas tem muitos problemas no nosso país que eu acho para mim, mais ou menos, em Brasil eu estou muito melhor do que eu estava. Fé, né, Mariama? Fé, muito acreditar, fé. Continue nesses seus objetivos, nesses seus sonhos, assim como o Antônio, como o Adel. Muita sorte para vocês aqui no Brasil, né, que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. Muito obrigada pela sua participação, tá, deputado? Vamos continuar aí amparando, né, que esse projeto seja aprovado aqui na Alerj. O que ela coloca acontece em alguns países. Na Índia, por exemplo, a menina, né, que nasce, ela é circuncisada. Isso é um pouco mesmo para tirar, né, a vontade, o desejo, a questão do próprio eu, né? Ela coloca bem essa questão de que ela quer estudar, ela quer ser uma mulher independente, e esse é o exemplo que a gente vive em muitos países do mundo. Infelizmente, essa é a realidade e a gente tem que lutar para que isso possa mudar. Muito obrigada, tá, Débora, pelos seus esclarecimentos, as suas orientações. E obrigada a você aí de casa que acompanhou o nosso bate-papo de hoje. Para rever este programa, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Nós também estamos no YouTube. É só acessar o canal da TV Alerj. A gente se encontra semana que vem com mais papo de juventude para você. TV Alerj, o canal do povo fluminense.